Notícias do São Paulo. Vamos conversar um pouco sobre o jogo do São Paulo de hoje à noite em Curitiba, no Couto Pereira. E outra coisa importante, o Crespo está apenas sendo sondado ou tem algo de mais incisivo, algo de verdadeiro nisso daí? Bom, vamos conversar no vídeo de hoje esses dois temas importantes que estão nesse momento em voga no São Paulo. Bom, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, sempre participe com seus comentários, deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre os temas que eu trago aqui diariamente sobre o São Paulo. A priori, vamos começar conversando sobre o jogo de hoje à noite em Curitiba, no Couto Pereira. Curitiba e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro às 19h30. E aí? O São Paulo deve ou não entrar com time misto? Eu vou de novo dizer aqui para vocês a minha opinião, mas eu quero que vocês também digam a opinião de vocês. Bom, vamos começar pelo seguinte aspecto. O Coritiba, ele foi desclassificado agora. E o São Paulo está com alguns jogos de invencibilidade. Então são dois cenários diferentes. Só que o São Paulo, ele está vivendo numa crise tremenda. Na realidade, o platô, o pico dessa crise do São Paulo, eu acredito que já passou. E o São Paulo veio nessa última década aí em decadência. Daí, olha só, veio à tona as coisas que estavam acontecendo de mais grosseiras no São Paulo. Ainda outras coisas virão à tona, mas agora elas virão à tona de um jeito mais suave, porque os nomes daqueles que estavam gerindo São Paulo e que estavam envolvidos nessa má gestão, vamos chamar assim, esses nomes já vieram à tona. Outras pessoas quem não é do convívio do São Paulo, que não conhece, esses nomes virão à tona, mas isso, como eles não estão nos holofotes, levando em consideração que são pessoas dos bastidores, então de vez em quando a gente vai ouvir um ou outro nome. O São Paulo, ele está passando por essa crise. O que virá agora, virá algumas notícias provavelmente assustadoras, porém o ápice já passou. Na verdade, já foram tantas coisas ruins que não dá mais para esperar o pior. Ou seja, em geral, a gente não pode acreditar que o torcedor do São Paulo e a imprensa vá se assustar com as notícias que virão à tona. Então essas pessoas continuarão sendo investigadas, as auditorias estão sendo feitas e tudo isso é muito bom. É a ideia de transparência do Arriba Assis. Beleza, maravilha. Agora é o seguinte, o São Paulo passando por essa crise, ainda está, é que o ápice já passou. O São Paulo passando por essa crise, porém agora atingiu alguns jogos de invencibilidade e o Coritiba, ele foi desclassificado agora. Então esse é o cenário do confronto. Mas a questão é, se o São Paulo perder esse jogo, pode influenciar no próximo? De maneira anímica sempre influencia, mas não é algo determinante também. Agora tem um detalhe, se o São Paulo perder esse jogo, o Palmeiras pode passar o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se no final de semana o São Paulo perder para o Palmeiras, aí o Palmeiras passa o São Paulo. Na verdade, o jogo de hoje é mais do que São Paulo e Curitiba, Curitiba e São Paulo. Na verdade, ainda ficaria Palmeiras e São Paulo e Palmeiras, porque está em xeque, está em jogo a tabela do Campeonato Brasileiro. Quem vai ficar na frente, Palmeiras ou São Paulo? Então o jogo de hoje, sim, ele é preponderante. E o jogo do final de semana, tão importante quanto o de hoje. Aí tem a questão, o São Paulo deve entrar para ganhar, porque para ganhar só tem um jeito, já disse e vou repetir, entrando com o time titular. Ainda corre o risco de perder, mas a chance que o São Paulo tem de ganhar é com o time titular. Sem o time titular, time misto, não vou nem falar time reserva, porque o São Paulo não tem time reserva. Um time misto, o São Paulo ele perde. Essa é a verdade. O São Paulo vai ganhar um ou outro jogo quando entrar com o time titular. Time reserva, esquece. Com o time misto, o São Paulo pode ganhar no ano uns 3 jogos. É isso, não tem como ser mais do que isso. O São Paulo tem um time que é o time titular. Esse time vai cansar, esse time vai sofrer lesões, como foram todos os outros anos. Só tem um jeito de o São Paulo ganhar os jogos, entrando com o time titular.
Não tem um outro jeito, não tem um outro artifício, não tem um outro subterfúgio. O São Paulo só tem um jeito de ganhar os jogos, entrando com o time titular. A provável escalação para o jogo de hoje, vou dizer para vocês, tá aqui, olha. Rafael, Mike, Alan Franco. Alan Franco não vai jogar o próximo jogo porque está suspenso. Então ele joga hoje e tem que jogar determinado e concentrado. Concentração essa que tem faltado nos últimos jogos, inclusive jogos que o São Paulo tem ganho. O São Paulo ganhou os últimos jogos. Ainda faltando a concentração fundamental que precisa ter. Alan Franco deve entrar jogando. Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Cauli, Tapia e Caleri. Então, tudo indica que seja esse time aqui. Esse time é misto ou é titular? Esse time ele pode ser considerado titular, levando em consideração que quem não vai jogar é porque não tem condições mesmo. Então, se a pessoa não tem condições de jogar, quem vai entrar no lugar daquela pessoa sem condições, ele se torna o titular. Haja vista que não teria uma outra opção. Então, ele não está entrando porque ele ocupou a posição do outro, porque ele está em melhores condições, nada disso. Ele está entrando porque, de fato, só pode ser ele. Então, ele é o titular. Esse camarada, na verdade, que vai entrar no lugar de alguém que não pode jogar, ele já está ciente que o jogo é dele. Então, para esse momento, para esse jogo, ele é o titular. Aí é o seguinte, a ideia do Crespo é entrar com força máxima sim, é o que dá para a gente perceber. Qualquer coisa diferente disso é porque a fisiologia comprovou que não seria possível entrar com esses jogadores. Por exemplo, o Lucas, aí é questão de fisiologia. Ele jogou alguns jogos, né? Alguns jogos que ele jogou aí, uma sequência, foram jogos intensos. Ele, assim como os outros jogadores, não é só o Lucas não, todo mundo dando início à temporada, muitos vieram de lesão, então é isso daí. Esse time aqui, ele é um time titular, levando em consideração esse aspecto, que quem vai entrar jogando porque os outros não teriam condições de jogar. É isso, essa é a ideia. O Lucas pode aparecer aqui no segundo tempo, pode aparecer. O Luciano pode aparecer. Esse, de fato, seria o time titular, mas para o momento, o que o Crespo está pensando é isso daqui. Para ficar forte mesmo, aí é apagar tudo isso e entrar com o time 100% titular. É aquilo que a gente conhece como time titular do São Paulo. Então o São Paulo precisa entender que para ganhar os jogos tem que ter o time 100% titular. Quando você tira 2, 3 peças, eu não vou dizer uma também é demais, né? Dificilmente um time vai conseguir jogar 5 jogos com todos os 11 jogadores entrando sem... Não tem como acontecer isso. De 2, 3 jogadores, quando você altera, a essência continua sendo o time titular. Uma ou outra peça é inevitável, não tem o que fazer. Então essa é a provável escalação. Rafael, Mike, Alan Franco, Arboleda, Enzo Dias, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Cauli, Tapia e Caleri. Danielzinho, difícil entrar no jogo de hoje, então não tem condições mesmo. Aí entra outro jogador. Esse outro jogador entra com a consciência de que ele, para esse momento, é o titular do time. O que esperar desse jogo? Coloque aqui nos comentários. Outra coisa importante, e o Crespo, hein? Que história é essa de o Crespo abandonar o São Paulo, sair do São Paulo para ir ser técnico na Argentina? Bom, primeiro que não é uma coisa de outro mundo, e segundo que o time do River Plate é um baita time no cenário mundial. América do Sul, com certeza, é um cenário mundial, assim como também é o São Paulo. Agora, se tratando de técnico, de qualquer técnico que está começando a carreira, a gente pode dizer que é o caso do Crespo, embora já tenha treinado outros times além do São Paulo, mas ele ainda não está consolidado. E, na verdade, para ele se consolidar, precisa rodar muito. E mais do que rodar, precisa ganhar títulos. Então, o Crespo está começando. Então, essa sondagem é tão somente natural. E eu já respondo e confirmo que, de fato, foi uma sondagem, assim, muito superficial. E claro que isso aqui no Brasil vai ganhar um status, vai ter uma repercussão maior do que deveria, levando em consideração que ele é um técnico que está apenas começando. E o que chamou atenção, de fato, foi essa sequência do São Paulo de vitórias, e aí você tira esse técnico, seria como que você desmanchar algo que está sendo construído. O Crespo, nesse retorno ao São Paulo, agora ele está dando início a um trabalho, a uma gestão diferente. É agora.
O que aconteceu no ano passado ainda dá para desconsiderar. Não só do Crespo, mas até mesmo de alguns jogadores que estavam totalmente inoperantes para jogos. O Caleri ficou um ano fora, o Lucas ficou entre idas e vindas, então ele não tinha como criar um jogo organizado, uma estrutura de jogo. Ele não tinha isso. Agora está dando início. Tão certo que os jogadores que estão chegando, adentrando ao São Paulo, eles nem estão tão perdidos assim. Danielzinho foi um exemplo disso. Ele já entrou ciente do que ele deveria fazer. Então, o Cauli deve seguir a mesma premissa, já entrando em algo mais organizado, coisa que não tinha no São Paulo. Até porque o São Paulo não conseguia ter um time titular, um time efetivo titular. O São Paulo não tinha isso. Agora está caminhando para isso. Por isso que o jogo de hoje é importante, fundamental. E aí, vai mudar alguma coisa disso daqui? Ou vai entrar com o time 100% titular? E aí, o que a gente espera? Será que o São Paulo vai se preocupar mais com o jogo contra o Palmeiras ou o jogo em um gramado sintético? Parece que a questão do gramado sintético é o que está ficando acima do que é mais importante, que é o jogo, e isso não deve acontecer. Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Bom demais falar com vocês. Amanhã nos vemos novamente. Um abraço e até mais.